A paz do Senhor Jesus, aqui é Luiz do Evangelizando, e hoje quero comentar a vocês sobre uma passagem bíblica que se encontra em Mateus capítulo 15 e versículo de número 21. A passagem da mulher cananeia. Jesus se vê saindo da região da Galileia e indo rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidão. No meio deste caminho, uma mulher cananeia, então, vai até ele e começa a clamar a ele, clama a ele para que curasse a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Ela clama a ele: Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. E isso mostra um ponto principal, porque embora a mulher fosse cananeia, ou seja, ela não era israelita, ela era descendente dos cananeus que habitavam na terra prometida antes de Israel entrar na terra prometida. Então ela, embora ela fosse cananeia, ela reconhecia que Jesus era o filho de Davi. Ela conhecia a história e as profecias sobre o Messias. Sabia que o Messias havia de vir da linhagem de Davi. E ela cria que Jesus era o Messias. Ela tinha fé. E Jesus acaba não respondendo ela. Acaba não dando uma resposta a ela. Ele simplesmente continua o caminho. Porém, isso não faz a mulher desistir. Muitas pessoas, quando ficam sem respostas, quando acham que Deus não ouve as orações dela porque Deus permanece em silêncio, elas acabam desistindo. Porém, este não foi o caso da mulher cananeia. Embora ela não tivesse uma resposta de imediato, ela continuou em persistência, continuou insistindo, sendo persistente, clamando a Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela estava gritando para Jesus, clamando a Jesus, e os discípulos de Jesus então foram até Jesus. E pediram para Jesus a despedir-se, porque ela vinha gritando atrás dele, clamando a Jesus. Então Jesus se volta para ela e diz a ela que o foco, o foco dele naquele momento era as ovelhas perdidas de Israel. Jesus não estava dizendo a ela que ele não veio para salvar todo mundo. Até porque Jesus veio para salvar todo mundo, tanto os gentios como os judeus. Por isso que eu, por isso que você, por isso que todos nós podemos ter a oportunidade de seguir a Jesus hoje, mesmo não sendo da linhagem judaica, da linhagem do povo de Israel. Mas naquele momento o foco de Jesus era salvar as ovelhas perdidas de Israel, né? Israel já eram considerados filhos de Deus, já eram considerados de Deus. Porém, eles tinham deixado a Deus, tinham se afastado de Deus, tinham desobedecido os mandamentos e as ordens de Deus. E Jesus veio e começou a ensiná-los esses mandamentos, essas ordens, para que eles se voltassem novamente para Deus, para dar-lhes a Ele mais uma chance, para mostrar a bondade de Deus e o amor dele por Israel, de tal modo que enviou seu próprio filho para ensinar naquela terra. Nós também percebemos algo muito interessante, porque não é a primeira vez que uma mulher ou uma pessoa não judia vai em direção a Deus, vai em direção a Jesus. Nós vemos isso com o oficial romano que clamava para que Jesus curasse o servo dele. Vemos isso na história em Josué, na história de Raabe, que deixa a sua cidade, que deixa seus deuses e começa a seguir a Deus e ajuda os espias a espiarem a cidade, ajuda o povo de Deus. Vemos isso também em Ruth, que deixa a sua terra, deixa seus deuses para seguir com a sua sogra para Israel. Então ela começa a servir a Deus. Vemos também em Jó, embora Jó não fosse israelita, ele temia Deus, ele seguia Deus, ele respeitava as ordens, os juízos de Deus. Então a Bíblia mostra mais uma vez pra gente que pessoas não judias, não israelitas, gentios, poderiam se voltar para Deus, como aconteceu nesta ocasião. Porém, ela continua insistindo, para que Jesus venha a salvar a filha dela. E ela vai gritando atrás da multidão: Jesus, tenha misericórdia de mim, salve minha filha. Então os discípulos de Jesus se incomodam e vão até ele pedindo para que Jesus despida.
E Jesus se vira para ela e diz para ela que ele veio para salvar aos israelitas. Veio para as ovelhas, aqui ó. Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. É claro que Jesus veio para se entregar para todas as nações, para unificar todas as nações. Mas o foco de Jesus naquele momento era salvar o povo de Israel. E ele diz, né, que é errado tirar a comida das crianças e dar aos cães, e dar aos cachorros. E a mulher, ela poderia simplesmente ter desistido nessa afirmação. Nesta, talvez uma negação, talvez não. Porque Deus é bondoso com todos, né? Assim como um dono deve ser bondoso com o seu cachorro, Deus também é bondoso com todos nós. Eu estou dizendo que nós somos cachorros, não, nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Mas Jesus afirma ali, né, que é errado tirar a comida das crianças para dar aos cães. E a mulher, ela não simplesmente vira a cara e fica brava com Jesus. Muito pelo contrário, ela se humilha, ela implora a Jesus, ela se ajoelha, cai de joelhos diante de Jesus e implora para que Jesus atendesse. Ou seja, ela sabe que ela não é digna e nenhum de nós somos dignos das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, do sacrifício de Jesus. Nós não somos dignos. Mas mesmo assim, ela se humilha, ela cai de joelhos diante de Jesus. E Jesus cumpre sua promessa de que aqueles que se humilharem serão exaltados. No caso, a exaltação seria ali que Jesus viu o tamanho da fé dela, que ela expressou uma fé grande, embora ela fosse cananeia, embora ela fosse estrangeira, ela expressou uma fé grande. Então Jesus atende o pedido dela. E pela fé da mãe, a filha é curada. E vemos também que ela não deixou a dúvida surgir no coração dela. Ela simplesmente ela não deixou a dúvida tomar conta do coração dela. Muito pelo contrário, ela estava com fé. Ela tinha o escudo da fé em suas mãos e acreditava que Jesus podia curar ela. Se não, por quê? Por qual outro motivo ela continuava insistindo, insistindo, insistindo? Por qual outro motivo ela buscava Jesus? Ela sabia que Jesus podia curar a filha dela. Ela sabia que Jesus era o Messias. Ela mostrou uma fé muitas vezes maior que o povo de Israel, que deixou a Deus. Ela se mostrou com fé. Ela acreditava em Jesus. E a fé rompe barreiras. O que a fé fez na vida da mulher cananeia? A fé na vida da mulher cananeia levou-a a Jesus. Ela foi até Jesus. Ela tinha fé que Jesus podia resolver o problema dela. E isso fez com que ela seguisse a Jesus. Ou seja, ela buscasse a Jesus. Ela foi até Jesus. Levou-a a pedir a Jesus, a clamar a Jesus. Porque qual outro motivo ela iria clamar se ela não acreditasse que Jesus poderia resolver este problema dela? Não, ela tinha fé que ele poderia resolver. Então ela foi clamar a Jesus. E o clamor, a pessoa certa, traz resolução, traz bênçãos. E a pessoa certa é Jesus, é Deus. Muitas vezes nós clamamos a muitas pessoas, Facebook, Instagram, deixamos nossos lamentos. Porém a gente acaba se esquecendo de clamar a única pessoa, a único alguém que pode realmente fortalecer nosso coração, pode realmente reconstruir-nos por completo e resolver nossos problemas, que é Jesus. Ele possui todo o poder em suas mãos e ele pode resolver nossos problemas. Devemos buscar e aclamar a ele, não a homens. Homens são falhos, mas Jesus é verdadeiro. Levou-a a chegar-se a Jesus, ou seja, a ela estar mais próxima de Jesus, mais próxima do reino de Deus. Ela se humilhou diante dele. E para ela se humilhar, ela teria que ter fé nele. Que ele poderia, mais uma vez, eu afirmo isso, que ele poderia resolver o problema dele. Por qual outro motivo ela iria se humilhar diante dele? Levou-a a perseverar na hora da dúvida. Ou seja, Satanás estava lá, como ele está em todos os momentos aqui também na nossa vida.
Ele estava lá tentando tacar dúvida no coração daquela mulher. Tentando dizer, não adianta você buscar a Ele. Não adianta você seguir no caminho de Jesus. Não adianta você buscar a Jesus. Não adianta você clamar a Jesus. Porque eu já dominei sua filha. Eu já dominei essa situação. Muito pelo contrário. Satanás não tem domínio nenhum sobre situação nenhuma. Ele só domina quem não crê em Jesus. Quem crê em Jesus é revestido da armadura do Espírito Santo. Quem segue os caminhos de Jesus é protegido pelo Espírito Santo. E Jesus resolve os problemas. E ela não deixou a dúvida pará-la. Ela estava com o escudo da fé nas mãos dela. E continuou a persistir. Ainda que muitos dissessem para ela desistir. Ainda que a situação vinha a dizer para ela desistir. Mas ela não desistiu. Levou-a à vitória. Ela foi atendida e conheceu realmente o Mestre. Ou seja, Jesus atendeu a ela. A filha dela foi curada. Mas não parou por aí. Essa era apenas o começo da vitória dela. Qual que foi o maior ganho dela? Ela conheceu Jesus. Ela conheceu o Mestre. Ela conheceu a bondade e o amor de Deus, que enviou seu único filho para que salvasse todas as nações da terra, para que salvasse a todo aquele que nele crê. E ela conheceu o poder e a bondade de Deus. Pois mesmo nós não sendo dignos, mesmo nós não sermos merecedores, ainda que nós somos pecadores, Deus ainda dá a chance para nós nos arrependermos, pois os nossos pecados não são mais cobertos com sangue de carneiros, como antigamente, como no tempo do Antigo Testamento, não. O que correu na cruz foi o sangue carmesim do Filho de Deus, para perdoar os meus, os seus, os nossos pecados. Com certeza não somos perfeitos e devemos reconhecer esta nossa falha humana, esta nossa pecaminosidade, essa nossa carnalidade, nossas limitações. Mas tenhamos sempre que levantar e buscar a Deus e ter fé nele, buscar ter fé. No Novo Testamento, o escritor vai dizer que a fé é um dom recebido de Deus. Então, como é que nós podemos aumentar nossa fé? Simplesmente buscar essa fé em Jesus. Pedir a Ele, Jesus Cristo, dê-me mais fé. Dê-me mais fé, aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Peça a Jesus para aumentar a sua fé. Você pode agora estar passando por um momento difícil. Algum parente seu, algum próximo possa estar no hospital, em enfermo. Mas tenha fé que Deus é o Deus que cura. O Deus que verdadeiramente cura. Talvez você esteja em uma situação que você diz, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou sair deste local, deste poço, deste abismo? Mas Deus dá a estratégia para quem busca ela nele, em Jesus. Pare de buscar a estratégia, para de buscar a resposta em coisas mundanas, em pessoas, em ídolos das internet, em ídolos, autores famosos. A resposta não está lá. A resposta está em Jesus, na palavra de Jesus. Tenhamos mais fé. Buscarmos nós, aumentarmos nossa fé dia após dia. E temos cuidado para seguirmos no caminho de Jesus, que está escrito nesta palavra linda, que Deus deixou para nós. As pegadas de Jesus, os mandamentos de Deus, as diretrizes, os princípios, estão todos aqui nesta palavra. E pode ter certeza que esta palavra tem poder, porque ela fala do nosso Deus e de tudo que Deus já fez por este mundo. E do começo ao fim, ela nos mostra o plano da salvação. Ou seja, ela nos mostra que Deus nos amou de um modo que Ele não negou nem seu próprio Filho para que morresse na cruz do Calvário em seu lugar. Tenhamos fé. É a mensagem para você essa noite. Então eu deixo esta palavra e até um próximo vídeo.